Tá, Rodrigo, isso aí. E aí, Rodrigo? Possivelmente aí, não sei, é sexta-feira, né? Ou quem Pois é, sabe o mas trabalho não saiu desde adequado. antes, né? Essa nossas aulas eram bem lotadas antes, né? Na verdade, eu acredito que talvez por ser o último ano, né? Vocês estão no oitavo, né? Sétimo, se eu não Sétimo? me engano, sou Último sétimo. ano. Penúltimo semestre do último ano, né? Exato. Eu acredito que dá possivelmente uma diminuída no número de pessoas já os cursos geralmente são assim, né? Começa-se com um número um pouco maior, mas depois vai afunilando e ficam poucos. Ainda mais nesse momento que alguns vão se adaptar a esse também ambiente virtual ainda, né? Pois é, né, professor? Mas do ano passado já tinha pouquinha gente, 3 Já. pessoas aí assim, na sala e tal. Agora já chegou o terceiro, ó, Thiago. E Thiago, Ele não está com o microfone desligado. Mas vamos lá, pessoal. Vamos então iniciar. Então vamos dar prosseguimento à nossa disciplina. Continuar com a nossa disciplina, no caso aqui, nossa inteligência artificial e computacional. Na aula passada, vocês ficaram com algumas atividades para serem realizadas, né? Conseguiram fazer? Sim ou não, pessoal? Consegui não, professor. E o Thiago aí está com o microfone? Professor, boa noite. Tá casa aí na aula aí. Oi? Professor, eu acho que na última aula eu também não estava, não lembro dessa atividade de inteligência artificial. Não está? Você será Semana que não passada eu está? realmente fiquei meio ausente nessa última semana. Ah, não, tudo bem, então. Agora que eu tô acessando as aulas. Ah, perfeito. Então, deixa eu ver se o seu e-mail está aqui na nossa relação dos alunos da sexta-feira. É verdade, você não está Ok? ainda não. Você sabe o e-mail, Não, né? né? Manda lá pro DAC. Deixa eu ver aqui se já tem o seu e-mail lá. Deve Sim, ter seu e-mail lá. Só um momentinho, deixa eu ver se eu tem, localizo. tem, tem sim. Eu mandei da aula de segunda? Ah, tá. Segunda é compiladores. Isso, eu já mandei. Tiago Vaz. Aqui seu e-mail. Perfeito. Vou colocar você na lista aqui para receber as aulas gravadas. Tiago, você está no sétimo semestre? Tô no Oitavo. oitavo já, professor. Tá, tá, joia. Não volta ou não, professor, pelo amor de Deus. Tá bom já, né? Então, finalizar logo isso, né? Chega você. Terminar, né? Partir para pós agora, né? É verdade, sem dúvida, não pode parar. Muito bem, pessoal. Então, vamos dar prosseguimento na nossa disciplina, né? Inteligência Artificial e Computacional, né? Lembrando que a nossa disciplina, essa disciplina, eu acho que trabalhou com a primeira disciplina, o diferencial dela é que ela inicia com a parte de métodos probabilísticos em A. Então, a gente está falando sobre essas questões das incertezas, né? E falamos um pouquinho da imprecisão também, mas a imprecisão só no contexto realmente de que as duas podem dar juntas, né? No caso da imprecisão, se vocês recordarem, está vinculado à lógica fuzzy, que nós vimos na primeira disciplina de inteligência artificial, né? E já esta aqui já trabalha mais em cima dos conceitos, nessa primeira unidade, apenas dos métodos probabilísticos em A. Essa nossa disciplina, ela é o material eu estou fazendo, então, caso vocês queiram acessar lá o AVA, possivelmente vocês vão achar essa aula 3 lá disponível, para que vocês possam estar aí abrindo, né? Caso queiram acompanhar um de vocês. Eu ainda não postei todo, só falta postar as próximas, né? Como essa situação depende de eu estar postando material, então vou ver se a gente consegue articular para estar o material antes da aula de vocês, para que vocês possam aí ter acesso, para que vocês façam a leitura, né? E assim estejamos conversando aí na nossa aula. Muito bem. Então, basicamente, essa questão de probabilidade, ela trabalha em cima do conhecimento do domínio incerto. Então, quando vocês fizeram lá a disciplina de probabilidade estatística, né, talvez no segundo semestre, terceiro,
Vocês viram aí, possivelmente, questões aleatórias, né? Quando a gente trabalha em cima de situações aleatórias, usamos, né, alguns artifícios da probabilidade e da estatística para que possamos, a partir da observação do que está acontecendo ali, temos conclusões e a partir disso conseguimos, né, fazer uma certa previsão em cima da probabilidade, né, de que pode acontecer naquele cenário. Muito bem. Esse contexto todo está vinculado à questão de agentes autônomos. Então, quando a gente pensa em domínio de incertezas, a gente está pensando, se vocês, em estar criando um agente autônomo inteligente, né? Então, na verdade, como o objetivo dele é tomar decisões em ambiente real, onde as informações geralmente são imprecisas, né, parciais, incompletas e até mesmo ambíguas. Essa questão de ambiguidade é muito mais até vinculada à nossa forma de comunicação, né, nossa linguagem natural. Ela traz essa ambiguidade, né? Quando conversamos, muitas vezes não somos precisos e até mesmo alguns contextos da nossa conversa, muitas vezes a pessoa pode até interpretar de forma diferente. Isso na fala, né? Na fala, geralmente, a gente, quando está conversando com alguém, existe até a linguagem corporal que está envolvida no processo todo, né? Essa questão corporal também faz parte de estar, faz parte da comunicação, mas mesmo assim, muitas vezes nos comportamos de forma ambígua. E se formos interpretar ainda textos, produção de texto, aí a coisa fica um pouco mais complexa ainda, né? Visto o que acontece na religião. Nós temos uma Bíblia, né, em que ela é interpretada por diversas religiões um pouquinho diferente, mesmo talvez sendo a mesma, né? Então é possível tirar dali. Ou aí, se não falarmos da religião, falarmos do nosso código civil, né, código penal, ainda mais ainda, né, que existem situações que um crime ele é punido e o mesmo crime na visão convencional e exata, ele não é punido porque alguém achou alguma brecha, alguma interpretação diferente daquele texto ali. Então, nesse contexto todo, e até falando sobre a questão jurídica, né, existem também agentes autônomos trabalhando nisso, né, ou seja, que auxiliam na montagem de peças, de buscas de jurisprudências, né, para que auxilie aí os advogados na montagem dos seus processos. Muito bem. O conhecimento deve ser modelado de forma computacional compreensível, sendo muitas vezes necessário omitir parte das informações por meio de simplificações, resumindo de forma superficial. Então, o contexto, quando se vai tentar fazer com que o agente autônomo ali, ele vai ter alguns estados, né? É evidente que estar analisando todos os estados possíveis, ele muitas vezes é muito complexo e você vai acabar não conseguindo liberar esse produto, no caso do agente autônomo, né? Então, nessa situação, a modelagem matemática auxilia bastante, principalmente criando simplificações e resumindo, tentando resumir de forma superficial ali, o assunto está sendo resolvido. Muitas vezes, nós mesmos, nós humanos, fazemos isso. Um exemplo disso é o próprio médico, né? O médico, para que ele vá diagnosticar certa doença, ele parte de alguns pressupostos. Isso aí no caso do médico, né? Nós também, quando estamos analisando um trecho de código, né? Quando estamos analisando uma rede que ficou com um tempo maior de resposta, né? Um servidor que está também com um tempo ruim de retorno de alguma consulta, também todo esse processo nós temos que realizar aí alguns procedimentos mentais para que possamos chegar a umas certas conclusões. E muitas dessas certas conclusões, elas não são totalmente precisas, né? Então, por exemplo, a questão do exemplo de um médico para diagnosticar uma doença, né? Ele usa simplificações por muitas vezes não conhecer por completo a patologia. Basicamente, aí a gente fala de ignorância técnica, né? Até mesmo porque a patologia pode ser muito nova, como está acontecendo agora, né? Com a questão da Covid-19. Ainda nós estamos convivendo com ela é datada de 2019, então, querendo ou não, ela é muito recente, e ainda está em fase de aprendizado de como trabalhar com ela. Agora parece que reconheceram uma medicação que, fora as vacinas que estão sendo concedidas à população, também estão liberando um medicamento que eu vi já, que isso já tem atuação sobre essa patologia. Então, muitas vezes, para que haja algum diagnóstico, usam informações simplificadas, né? Talvez por não conhecer. Sintomas determinantes da patologia não detectados, para que fosse detectado, aí fala ignorância prática, né? Para que fosse detectado, deveria estar sendo observado aí todos os sintomas com calma, com paciência, com mais tempo de análise. E muitas vezes também não é realizado. Outra situação também não é realizando exames complementares, né? Então, se usa dados resumidos para diagnóstico. Então,
É evidente que isso aqui, computacionalmente, a gente consegue contornar, né? Mas é um exemplos que também muitos de nós utilizam, né? Desse recurso de tentar criar algumas simplificações para que possamos aí atender de uma forma mais rápida algum tipo de situação. Não tem conhecimento completo sobre o mundo, isso é fato, né? Mesmo que estejamos aí tentando, né, fazer com que ele tenha domínio, um bom domínio sobre um assunto, né, para que ele possa estar atuando, mas muitas vezes o mundo é também dinâmico, ele acaba criando novas situações que necessitam ser adaptadas, que necessitam ser recompiladas, vamos dizer assim, né, para que tenhamos aí sucesso. Então, isso é uma questão que tem que ser pensada, deixando até a possibilidade de melhorias, né, no agente no futuro, né. A gente necessita fazer decisões baseadas em certezas dele sobre o mundo, né? Então, essa situação de incerteza, que é a questão que mais a gente fala, né, sobre a incerteza, é tentando dominar a probabilidade. Existem os cursos interessantes aí, né, de estatística, probabilidade, parece que não são muito relevantes, mas a Google apostou na probabilidade estatística, né? Ela apostou numa teoria chamada as equações de Kolmogorov, com as equações de Markov também, né? E aí, nessas equações aí, é possível, a partir de questão de probabilidade, descobrir quais, dentro de uma consulta ali, quais os sites que poderiam trazer melhores resultados para que o usuário que estivesse pesquisando tivesse melhor retorno. E até por isso eles conseguiram aí, fazer com que a Google se desenvolvesse, né? A Google, acho que ela... Você se lembra mais ou menos a data? Vocês já viram quando foi fundada a Google? Que ano? Vou lá na internet rapidão. Ótimo. Eu acho 98, professor. 98, né? Muito bem. 98 tinha quais buscas na época? 98. Eles falam em qual que eram os buscadores da época? Não falam não, né? Eu lembro que tinha o Alta Vista, o KD, nessa época aí. E as bibliotecas também, né, professor? Oi? Na época tinha esses aí que o senhor comentou e as bibliotecas, né? As bibliotecas manuais. Era um mundo que a informação não era tão fácil como está hoje em dia, né? Sim. E olha que, na realidade, assim, você deve ter nascido nessa época aí, né? Mais ou menos, não foi? Foi um pouquinho antes, professor. 95. 95? Ah, tá. Então, mas estava com 3 anos de idade nessa época aí. Da informação ainda gatinhando, né? Ainda estava engatinhando ainda. Mas é isso. Tanto a Então, informação, tanto eu, né, professor? os dois, né? Eu sei que em 95 começou a pequena revolução, né? Principalmente no mercado brasileiro, em que a Apple não entrou com tanta força, né? Mas nessa época aí foi lançado o Windows 95, uma interface gráfica, um sistema operacional totalmente gráfico, porque anteriormente os sistemas operacionais não eram gráficos. Até você podia chamar soluções gráficas, né? Mas necessitava ativar comandos para que eles fossem carregados. Mas muito bem, então nessa situação aí, a Google, lá em 98, tentou usar essas técnicas e foi bem sucedida. E ela conseguiu aí, hoje em dia, ela já é vamos dizer assim, um grande expoente, né? Um grande, acho que líder de consultas, de usos de serviços da internet, do grande público, né? Ou seja, a questão de e-mail, a questão da busca, a questão de Google, de drivers, né? Da internet, entre outras situações do mercado aí, no varejo, né? Ela tem maior abrangência. E ela apostou nessa situação da probabilidade para trazer esses resultados aí para as suas operações. Então, probabilidade é a medida de crença de um agente em alguma proposição, a probabilidade subjetiva. Essa situação de probabilidade subjetiva, né, ela vem da seguinte situação, até está ali mencionado o termo, né, crença, né, crença. Por quê? A probabilidade de um pássaro voar é a medida de crença de um agente da habilidade de voar de um indivíduo, baseado somente no conhecimento de que o indivíduo é um pássaro. Vamos dizer assim, na realidade, assim, a questão da crença, a crença de um agente na habilidade de um pássaro voar é afetada pelo que o agente conhece sobre aquele pássaro, né? Então, detalhando essa situação aí, vocês devem saber que tem pássaros que não são tão habilidosos em voar, né?
Então, nesse contexto, a habilidade, no caso, o que for exemplificado e passado para esse agente sobre esse pássaro em si, né, ele vai estar ali caracterizando a probabilidade do que esse pássaro poderá voar ou não, né? Então, por essas razões, agentes diferentes podem ter probabilidades diferentes para a mesma questão. Num contexto geral aí, principalmente porque vai depender do que eles estão habilitados aí para a identificação desses elementos, né? Então, o subjetivo nesse contexto não significa arbitrário, mas pertencente ao assunto. Então, quando está se pensando em probabilidade, dependendo aí da experiência, né, do que está sendo avaliado, principalmente se fôssemos analisar a questão de aprendizagem, né, isso interfere nas decisões que vão ser tomadas por esse agente que venha a ser aí idealizado e pensado. Aqui nós temos a questão de crenças numéricas, mais a situação da probabilidade, que varia de 0 a 1, isso aí é uma convenção, porque nós sabemos que de 0 a 1 existe uma gama infinita de números, né? Se nós usarmos as escalas decimais, de 0 a 1 é infinita possibilidades de separações de objetos. Aí o contexto da probabilidade muitas vezes é simplificado por essa numeração para identificar de 0 a 100% ou de 0 a 1, conforme a convenção. Muito bem. Uma outra situação que também envolve aí, no caso da modelagem, essa situação aqui que nós estamos conversando é caso tenhamos que modelar um problema, né? Então, nós temos lá, modelamos via probabilidade. Geralmente, esse modelo terá que ser modelado entre 0 e 1, né? Para que nós saibamos se que 0 significa que f seja definitivamente falso e que, sendo 1 sendo verdadeiro, ou seja, o que esse F é vinculado ao tema que nós estaríamos pensando ali de probabilidade, né? Ou está totalmente envolvido, 0% de uma situação, aliás, está todo mundo envolvido é 100%, se não tiver nada envolvido, 0%, e assim por diante. E a partir de 0 a 1, temos aí as probabilidades, né, de convenção sobre aquele tema. A outra situação é o uso de variáveis, né, randômicas. Essas variáveis randômicas, elas estão principalmente vinculadas a 3 tipos de domínios que elas deverão estar se conscientizando-se ali, né? Então, nós temos aqui as variáveis randômicas booleanas, essas você já tem noção aí do que vem a ser, né? É verdadeiro ou é falso, para modelar alguns problemas, né? Nós temos também situações de discreta. Aí, discreta, a gente usa domínio enumeráveis. Podemos considerar a questão de um dia da semana, por exemplo, de segunda a domingo, na verdade, desculpa, de domingo a sábado, né, que é uma semana. Então, nós temos aí uma situação de discreta. Ou contínua. Contínua é quando nós estamos vinculando as situações que estão em constante mudança e estarão ali vinculados a intervalos de 0 a 1, que estejam ali sempre em mudança, né? Nesse contexto aí, por exemplo, falaríamos sobre a evolução dos preços dos combustíveis, né? Os combustíveis hoje em dia, vocês acham que estão variando muito ou não? Para mais ou para menos? Seria bom que estivesse variando, né, professor? O problema é que eles aumenta, né? Eles só estão subindo, né? A variável só está sendo acrescentada ali. Só está em subindo, não há nenhum tipo de variação, né, para a nossa situação, infelizmente. Aqui nós temos o exemplo das variáveis que eu mencionei, né? Vinculado aí ao domínio booleano, nós temos a care aí, no caso as pessoas teriam a care ou não, né? True ou false. No caso, a probabilidade de ter a care, ou a situação discreta, como eu mencionei, a questão de domínio enumerável. Aí a variável de tempo pode ser o domínio como ensolarado, chuvoso, nevoeiro, nublado, ou contínuas. Aí estaríamos em valores reais de domínio de 0 a 1 para estar caracterizando aí as variações dessas variáveis randômicas que podem também ser usadas aí para modelar algum problema que esteja trabalhando em cima das incertezas, né? Em cima da incerteza, temos que pensar nessas situações aí para que possamos modelar o problema, tá? Pessoal, então, isso aqui é uma sessão bem curta, né? Agora, o que nós vamos fazer? Vocês vão fazer rapidamente aí já para a gente poder lançar alguma pontuação para vocês no portal, né? Nós estamos aqui essa semana, vocês precisam ter alguma pontuação lá lançada. Então, é evidente que vocês, acredito, cada um de vocês tem uma visão de hardware, né?
sei se vocês são muito vinculados a isso, mas pelo menos um pouquinho vocês devem entender de hardware, né? Correto, pessoal? Correto. Sim. Um pouquinho todo mundo sabe, né? Uhum. Aí nesse pouco que vocês sabem aí, ou muito, não sei, né? Eu tô falando, mas. O Thiago manja. O Thiago manja? Manja. Então tá bom. Então o Thiago é o cara que É. vai detalhar melhor. Então lá, relata sucintamente qual hardware para o computador, subjetivamente, está com problema em cada relato. Aí vocês vão tentar aí colocar de uma forma assim bem ampla para esses 3 problemas aí, quais seriam as probabilidades de ser um defeito, tá? Por exemplo, lá, o computador trava e reinicia sozinho em qualquer momento, né? Durante a utilização de qualquer programa e às vezes trava mesmo antes do boot. Aí vocês podem falar, não, isso aí pode ser que seja um fio solto dentro dele, né? Aí qual a probabilidade de ser esse fio solto, né? Você vai colocar uma probabilidade lá. Essa probabilidade tem que somar no máximo 100%, só para que vocês estariam aí definindo mais ou menos o que poderia estar acontecendo com ele na subjetividade. Esse exercício é bem rápido, é só para que vocês tenham aí falem mais ou menos aí o que vocês falariam. E o objetivo nosso é observar que nós talvez não tenhamos resultados totalmente iguais, né? Teremos algumas variações nessas situações que vocês vão estar aí relatando sobre isso. Então vocês têm 5 minutinhos para fazer isso aí, eu acho que é bem rápido, né? Beleza. Então vamos começar a contar aqui os 5 Professor, minutinhos. mas Oi. aí vai ser em questão que você falou, vai ter que dar uma porcentagem de 100%, né? Por exemplo, vamos falar com o primeiro ali. Acho que é um cabo solto ou teclado entendi. Aí ruim. você coloca, acho que tem 30% de chance de ser um cabo solto. Isso, né? Isso. Tá, ok. Entendi. Fechou, então. Beleza. Aí, na verdade, vocês vão usar variáveis aí, seriam contínuas, né? E vão estar atribuindo uma probabilidade para ela. Contínua é sobre as peças aí que possivelmente estejam com defeito aí. Ok. Então lá, agora são 19 horas e 34 minutos. 19h40, né? Já dá para responder. Se vocês quiserem colocar aí no arquivo do Word para apresentar a tela de vocês, para ficar até mais claro para o colega. Opa, na verdade eu somei errado, né? 19h34 era para ser 19h39, né? Não 40. Então, última forma, 19h39 a gente para aí. Vocês mostrarem. Matheus? Tudo bom, Matheus? Preciso que você me mande. Deixa eu ver se eu tenho e-mail seu aqui para adicionar na turma, para poder mandar correspondências para você também. Matheus Ferreira. Ô, professor, Oi. só de olhar nesse problema aí, a gente já sabe que é um problema de memória. É problema de memória? É. Fácil, então. Todos Não. eles? Não, ali, ó. Então você fala assim, memória, 100% de chance de memória. Tá, mas como é que você quer que eu implicite isso no caderno? Explicite isso Não, pode ser do arquivo do Word mesmo, aí no arquivo no computador de você, você escreve assim, ó, isso daqui é a falha 100% seja isso. Ah, entendi. Fora isso aí também, daqui a pouquinho nós vamos só pelo menos fazer a correção da primeira, das atividades da aula passada.
Só um momentinho, pessoal. Matheus, então você manda e-mail para mim aqui. Eu não achei seu e-mail. Mande aqui para dac.nick@gmail.com. Coloca no assunto IAC. E no corpo, coloca o seu nome completo e o semestre. Aí você já me mande aqui agora o e-mail. Beleza, Matheus? Ok. Então vamos aí falar sobre os possíveis problemas aqui. Já deu tempo. Essa primeira situação aí, o que vocês acreditam? Tava escrevendo ainda. Tava escrevendo ainda? Dá mais 5 minutos aí, dá mais 5 aí, pô. Então tá bom, vamos ver, a detalhar o problema aí. Enquanto isso, eu vou olhar aqui se o Matheus já mandou o e-mail. Que vai, hein? Vamos agora? Vai. Thiago? Thiago, vai mostrar? Falta. Eu não consigo, professor, porque eu tô no celular e eu tô fazendo pelo computador. Não sei como que eu posso. Abre a câmera do celular, pô. Abre a Isso. câmera do celular. Aí abre a câmera do celular. Eu tô achando que você tá com saudade, ô Carvalho. Eu tenho certeza que você deve estar com ódio agora. Já pode mostrar aí, Thiago. Ah, professor, eu coloquei que seria 40% de chance de ser cooler mal posicionado no processador, 40% de chance de ser relacionado à memória RAM e 20% de chance relacionado à placa-mãe. Na B, eu coloquei 100% de disco em final de vida útil. Na C, eu coloquei ali 98% de chance com a fonte de energia, né? 1% de chance do cabo de energia estar desligado da tomada e 1% de chance de ser a chave de seleção de voltagem incorreta. Olha. Eu acho que é isso, né? É isso aí. Tá. Mas aí, pessoal, alguém discorda? O meu foi um pouco mais generalizado, assim.
a divisão, né? Não foi tão preciso assim? tão específico, né? Mas alguém nessa letra C, vamos ficar específico na letra C. Ele falou, então, 98% fonte, 1% cabo de energia e 1% chave lá. Chave seletora, né? A seletor de voltagem, ou seja, não é bivolt. O meu eu já dividi em meio a meio, né? 50% ser problema de hardware, pode ser alguma peça. É aí que eu falei que eu generalizei, né? Não especifiquei se foi fontes, já peguei caso do botão onde clica tá estragado. E eu coloquei 50% de ser o operador do equipamento que não ligou na tomada, que não apertou a chavezinha para dar o start na fonte. Professor, eu dividi problema de máquina e problema de usuário. Eu também, deixei meio generalizado assim. Nesse caso aí do A, aí o computador trava ou reinicia sozinho, eu coloquei aqui 60% memória e 40% HD. A memória, porque, qualquer coisinha que ela tiver mal posicionada ali, ela já começa a dar pau. E o HD também. Né, o HD, mano, o HD, se ele tiver pauleado já, meio velho, formatou muitas vezes, ele começa a dar essa brincadeira aí também. Aí na B ali, durante a inicialização, o computador acessa o arquivo, isso aí é 100% HD pauleado, já, levando para um cenário onde o usuário sabe como utilizar um computador, né, sem deixar ele fora da tomada e tal. É 100% HD, porque é o HD que carrega o sistema operacional, o sistema de arquivo também, né? Sim. E a C, aperta o botão de desligar e desligar e ele não acontece. Eu coloquei que 20% pode ser memória, 10% HD e 70% a CPU superaquecida. Que o nosso colega aí falou também sobre o cooler mal posicionado, pode ser isso também. A memória é o CPU superaquecido, né? Sim. É isso que eu coloquei aqui. Não, legal. Alguém tem alguma coisa que queira falar diferente? Eu acho que na A pode ser de reiniciar também. Até a atualização do Windows, que não tá boa, ele dá a tela azul e reinicia. Até as atualizações do Windows. Top. Isso aí mesmo. Eu peguei um computador para fazer manutenção mês passado. Era um daqueles. O Windows está corrompendo com a atualização. Principalmente o Windows 10 agora. Saiu uma última atualização que está corrompendo o Windows. Ele está fazendo reiniciar. Aqueles notebook gamer Predator, sei lá como que é que pronuncia. R$10 mil no computador, veio com o Windows 10 Home, a versão Home Edition. E a hora que subia o drive da placa de vídeo da 2060 lá, dava pau, tela azul. Era só desinstalar o drive da placa de vídeo que funcionava. E aí, como que eu resolvo o problema do cara? Agora é o seguinte... Só desinstalar o drive? Se o drive está instalado na máquina, o computador dá tela azul a cada 10 minutos. E se o driver não tá instalado, não tá usando a placa de vídeo, o computador funciona normal. Mas assim, você testou outro drive? Você testou o último que saiu? Ou... Não, era a atualização do Windows. Era a atualização do Windows. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas... a atualização do Windows para teclado. Você bota fé, para teclado. Para teclado, para busca, aquela busca. Reinicia a máquina, vai desligar, corrompe o Windows. Com essas atualizações do Windows 10 é uma bosta. Ou seja, já fica ruim, né? Mas beleza, pessoal. Na verdade é o seguinte, essa era mais para que vocês tivessem aí, observasse o seguinte, que acredito que a letra B está escrito um pouquinho mais de texto, está mais claro o que pode ser, né? Eu acho que talvez seja mais fácil de observar o que está acontecendo na letra B. Mas essa última, por exemplo, eu acredito que a informação é bem precisa, né? Abre um leque de possibilidades, né? Então, isso é a nossa situação aí de quando estamos verificando algum problema, que estejamos definindo alguma modelagem, né, de uma situação que deve ser resolvida. Quanto mais a gente conseguir observar os detalhes e enriquecer essa modelagem, ficará mais fácil, né, de descobrir o que possa estar acontecendo naquela determinada situação. Aqui é um problema de computador, né? Mas esse último, realmente, ele tem muitas possibilidades. Esse último também de não ligar, às vezes até o botão power, que tem os cabos que conectam na placa-mãe. Se um daqueles cabos também tiver estragado, tiver dado curto, também não liga.
Não Porque aí você liga, fica sem o botão. Só quem já montou placa-mãe sabe o inferno, que é colocar aquele pininho assim lá no lugar certo. Aquilo lá é o mais simples possível, aquilo lá. A sequência tá correta, a sequência mostra certinho na placa-mãe, um em cima do outro, aquilo ali é a coisa mais simples aquilo ali. Hein, mas o cara tá falando aí que o muito problema... complicado, não. Tá escrito na placa-mãe e na peça. O PC Gamer que não tava aceitando o driver lá não é porque a versão do Windows é a Home Edition e ela não tem o suporte ao Hypervisor? O original do equipamento que veio a Home Edition e não dá suporte para NVIDIA. Então, mas aí, assim, se você colocar o Pro, provavelmente ele vai conseguir aí... Mas aí o Pro é craqueado. Como você vai pegar o computador do cara com o sistema original e devolver um sistema falsificado? É verdade, né, cara? Então, aí você tem que comprar uma licença mas na internet. De fábrica veio licença de home e... De fábrica veio o Windows Home Edition, acredita? Não vai funcionar nunca o N20 2080, que é dele lá, como é que é? 1080? 2060. 2060, nunca vai funcionar, cara. Não tem virtualizador embaixo dele funcionando. Como é que vai dar aporte a mais processamento de vídeo, né? Eu instalei uma versão anterior do Windows lá, do Windows 10 e funcionou, cara. Tem que ser antes de atualizar. Tem que deixar e tem que parar a atualização também. Justamente aí que eu expliquei para ele, que se ele fizesse de novo, ia perder igual eu falei, todas as atualizações do Windows, cara, tá uma bosta, velho. Tipo, quando sai a atualização de cara, não atualiza, velho. Deixa de boa, espera o pessoal se fuder lá primeiro, aí eles vão avisar que deu ruim, aí você vai lá e vê se vai atualizar ou não. Porque eles já lançam, eles lançam a atualização, depois eles já lançam a correção, quando dá bosta. É os patch, né? Primeiro, aí depois eles lançam já a correção, já. Pra ter uma ideia, eu tava Só que esse aí, tipo, dá mais problema em notebook. Em computador é muito difícil alguma atualização. O meu computador ontem eu tava jogando aqui de noite, aí o Windows Update ativo normal, né? O sistema original eu deixei ativo. Ativou, reiniciou o computador sem avisar, sem nada, deu pau no áudio, deu pau no drive de vídeo, tive que tentar desinstalar a atualização. Eu tô com um bugzinho aqui chato, que hoje eu consegui resolver ele. Toda vez que eu abro o OBS, abro live, aí o drive da placa de vídeo, junto com o software lá de gravação da placa de vídeo, ele tava dando conflito junto com o OBS. Aí ele fechava meu jogo, fechava minha live, travava meu computador. Aí ele fechava tudo. Depois ele abria tudo de novo. Ele tava acontecendo isso aí. Aí eu tentei reinstalar o drive, não funcionou. Aí, tipo, tive que... Tem uma própria configuração lá que você, tipo, meio que restaura o padrão do drive. Depois você continua, Matheus. Bora pra aula. Matheus, isso que eu ia falar pra você. Não queria te interromper. Eu sei que você tá bem Thiago, animado aí. Você é fresco com o Thiago. Tá bem animado aí. No intervalo, vocês podem conversar aí. Acho que fica bem... Agora o intervalo? Não, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o intervalo de vocês. Então é isso, pessoal. Só para concluir aqui, essa nossa sessão... Ela termina aqui, já partimos para a sessão ponto 3. Antes de a gente ir para a sessão ponto 3, vamos dar uma olhada naqueles exercícios da aula passada, ver o que vocês fizeram. Alguém tentou? Leu? Deixa eu só achar o exercício aqui. Acho que vocês vão conseguir responder rapidamente, hein? Só para relembrar aqui. Vou só abrir aqui o exercício. Estão animados aí, hein? Então, na aula passada, nós falamos sobre tipo de agentes, né? Quais eles se enquadrariam. No caso aqui, nós fizemos até a questão da probabilidade, algumas questões aqui da probabilidade. Falamos sobre aqui os agentes, né? Quando a gente pensa em agentes, nós temos que pensar no ambiente em que ele vai estar trabalhando, na arquitetura dele. Aí nós temos aqui a questão de acessível e inacessível, a questão sobre o conhecimento completo do ambiente, estático, dinâmico. Esse material está lá no AVA de vocês. Determinístico, estocástico, discreto e contínuo, episódico e não episódico. Aí vocês podem baixar aí a aula, essa aqui está na aula 2 do AVA, né? E aí eu quero que agora, vamos dar 5 minutos para vocês responderem esta questão aqui, ó. Complete conforme as propriedades do ambiente
a arquitetura adotada na concepção de um agente. Aí vocês vão estar aqui observando, conforme o que vocês viram ali das arquiteturas, qual se encaixa nas lacunas aí. Por exemplo, o agente que sabe o que existe no local apenas quando visitá-lo, né? Então, qual tipo de agente que vocês estariam se encaixando aí? Um agente montado um jogo de blocos, sendo que todos são conhecidos. E assim por diante. Um agente que dirige um automóvel, vários agentes jogando futebol. Como que vocês se encaixariam eles aí? Observando o material que está na aula 2. E só um, né, professor? Tá, vou fazer aqui. Rapidinho. E quem não falou muito, o Matheus falou bastante, Lucas, Paulo, Thiago, falta Rodrigo e o Fernando aí dá uma participada. Vamos deixar para os próximos responder essa aí, então. Não, professor, é bem assim, vocês são rápidos. Deixar bem registrado aí, professor. Desculpa aí, Matheus, interromper, viu, cara? Foi mal aí. Não, mas o Matheus não ficou triste, não. Ele vai falar bastante ainda. O cara chorando a míngua dele aí, você... Não, mas ele ainda vai falar bastante. Já, pessoal? Terminaram? Ô, professor, eu tenho saudade da época que meu problema era hardware e configuração. Agora o meu, os caras falaram lá pra mim, tipo, remover todos os for que tem num sistema lá e colocar recursivo, mano. Ixi. Mano, olha, já tem 2 noites que eu quase nem durmo direito. O pensamento recursivo é uma complexidade. Olha, eu não sei quem que inventou isso não, mas é complexo. É como as funções que a recursividade resolve, as repetições também conseguem resolver, né? Aí existe uma complexidade a mais quando se usa recursividade. Não, porque assim, imagina. Você conversou já com eles, a arquitetura do software? Porque a recursividade ela é legal, ela diminui código, é legal, top. Só que ela gera um uso de memória mais elevado do que a repetição convencional. Então, professor, agora imagina você fazer um bagulho lá. Velho, olha, eu tenho até um exemplo aqui de como fazer recursividade que eu tava treinando, só que, mano, é de fritar a cabeça, velho. Algumas coisas assim, você fala, pô, isso aqui nunca vai ser recursivo na vida, né? Porque programação funcional é uma coisa, né? Já orientado a objeto é outra totalmente diferente. Agora, você misturar as duas é mais difícil ainda. É isso aí. Bem-vindo à área de... Fala um aí, Paulo. Um A, Paulo. Paulo? Fala aí, o que você perguntou, mano? Desculpa. A resposta dá 1. Primeiro aí. Ah, sim. Porra, foi mal. Só um minutinho, cara. Professor, Oi. São 2 tipos de agentes, vamos dizer, racionalidade, racional e autônomo, é isso? Não, eu pude entender, porque eu não estava na aula passada. Não, sim, o que acontece é o seguinte, na verdade, o ser autônomo, né, ele implica em 2 situações. As ações dele, um agente ele pode ser racional, né, que é o ideal, ou seja, ser programado para fazer as coisas corretamente, né, mas o ser autônomo também, o ideal é que ele fosse racional, mas ele também pode ser, não seguir esse parâmetro, né? Que não seria o adequado. Mas a ideia é que o agente perfeito seria autônomo e racional também. Porque a racionalidade está vinculada assim, o agente ele pode estar imitando a nossa visão, a visão humana, que é o que a inteligência artificial surgiu para imitar as nossas habilidades, né? E muitas vezes a espécie humana não é racional, correto? Vocês também têm essa percepção, que não é racional algumas vezes. E se é racional, seria um conceito a mais de uma evolução, de estar aí provendo coisas corretas. Só que aí, essa questão de ser correta ou não é meio complexo, né?
as pessoas acham correto alguém na política que o outro não acha que seja correto, e até gera conflito nisso. Mas seria tentar fazer as coisas corretas que tragam um bem comum, né? Que não atrapalhem ninguém, que façam questões que não prejudiquem a outros agentes ou a outras pessoas, no caso aí, que estiverem envolvidos no processo. Entendi. Obrigado. Então, pessoal, só para a gente, essa atividade aí, pensarmos o seguinte. O primeiro ali, a gente sabe o que existe no local apenas quando visitá-lo. Racional. Oi? Racional. Nessa situação aqui, a gente vai encaixar aqui o acessível e inacessível, né? No caso aí, essa aqui é a questão de visitar um local específico. Então, aí a gente tem que saber se esse local é acessível ou inacessível. Ele trata mais da visualização do local. Então, vamos considerar que seja acessível e inacessível, o que se encaixaria aí nessa primeira situação. Um agente montando um jogo de blocos, sendo todos eles conhecidos. Quando a gente fala que são todos eles conhecidos, nós podemos determinar o seguinte. Dentro do algoritmo, um algoritmo que a gente, por exemplo, fazer um número fatorial, um algoritmo que resolva um problema num cálculo fatorial. Você lembra o que é fatorial? É um número vezes o número anterior. E vezes o outro número, né? Até chegar a 1. Maior ou igual a 1. Isso é recursivo, não é recursivo? É recursivo, mas dá para fazer com for. Dá para fazer com for. Mas muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte. Se eu falar para vocês, faça um algoritmo que faça o cálculo fatorial. Cada um de vocês vai fazer um algoritmo. Me dá 5 minutos aí que eu faço. Não, tudo bem. Mas se fazendo esses algoritmos, ele não vai chegar no mesmo resultado? Se eu falar 4 fatorial de 4, não seria o mesmo resultado para todo mundo? Sim. Então, isso aí se encaixa em uma situação lá. Porque assim, a gente montando um jogo de blocos, sendo todos eles conhecidos. Então, o jogo sabe todos eles. Então, nós podemos considerar que quando ele sabe tudo, podemos usar um algoritmo que se encaixaria aí em determinístico e aleatório. Mas nessa questão aí, ele é determinístico, né? Ele já conhece todo o ambiente, então é diferente de ser aleatório. Aleatório, ele não saberia, conheceria as peças todas, né? Estaria desenvolvendo aí sua atividade sem que soubesse todas as ações que estão ali descritas. Ah, entendi, professor. Agora eu entendi seu ponto. Certo? Agora o próximo. Um agente dirigindo um automóvel enfrentando problemas de trânsito e de comportamento do seu próprio veículo, né? É isso? Sim. Seu próprio Professor, pneu furado. Professor, Oi. eu não entendi a questão da A e da B. Da A e da B? Na verdade, é assim, dentro da aula, nós falamos aí sobre a questão dos ambientes em que o agente inteligente vai se encaixar, né? E nessa situação, as propriedades do ambiente que se encaixariam essas 5 frases aí, né? Lá nós tínhamos um ambiente, quanto ao ambiente. Ambiente acessível e inacessível. O acessível é evidente que o agente já saberia, antes de estar desenvolvendo a sua atividade, já saberia o que ele encontraria lá, e o inacessível que ele não vai descobrir só quando visitá-lo, tá? Aí nós tínhamos estático e dinâmico, determinístico estocástico, ambiente discreto e contínuo, episódico e não episódico, e cada um desses tentando se encaixar na questão dos ambientes. E nesse contexto, a primeira aqui fala sobre o seguinte, referente às propriedades do ambiente, tá? E a arquitetura a ser adotada. Então, nós temos lá, o agente saberá o que existe no local apenas quando visitá-lo. Então, se nós levarmos em consideração isso para um ambiente, isso aí entraria na arquitetura de um ambiente que é inacessível. Ele vai só conhecer quando entrar nesse cenário, né? Correto? Quem perguntou? Correto. Quem perguntou foi o Lucas? Deixa eu ver quem está perguntando. Não, foi eu. Foi Fernando? Ah, isso. Ah, tá, Fernando. Então é isso, Fernando. Ah lá, um agente montando um jogo de blocos, sendo todos eles conhecidos. Quando ele conhece, quando você cria um algoritmo e conheça o que está sendo feito ali, já esteja pré-determinado, ele se encaixa no ambiente determinístico, né? Ele sabe quais são as possibilidades ali, não vai ter nada estocástico. Estocástico é probabilidade, nada aleatório no processo, tá? Por isso que essa aqui seria determinístico e estocástico, mas determinístico seria o mais adequado. Um agente dirigindo um automóvel enfrentando problemas de trânsito. Esse é dinâmico, professor?
Dinâmico, muito bem. Além de ser dinâmico também, além de sofrer, ele é dinâmico, então assim encaixaria também o estocástico, que é aleatório, não é verdade? Aleatório. Isso, dinâmico e estocástico. Você tem uma situação de... e também, mais um ainda, contínuo, porque você está andando ali continuamente, pode estar, dependendo do trajeto que você vai percorrer, pode ter a questão dinâmica, que vai mudando as ações ali do ambiente, né? O ambiente sofre alterações, e além de ter, então, também estocástico, né? Pneu furado, motor quebrado, entre outros, né? Muito bem. Professor, essas questões que você está falando aí, determinístico, onde que ele está? Ele está na aula 2, né? Você vai baixar lá no AVA, na nossa aula 2, tem um momento aula, você vai baixar um arquivo, ele está no começo dessa aula. Essas nossas aulas, elas são respaldadas no livro de Norvin e Rosel. Se você quiser também baixar na internet, dá para comprar ele também, mas vocês acham, talvez vocês consigam achar aí a versão PDF dele em inglês. Ei, professor. Aí, tá lá na unidade 1, encontro 2, web aula 2. Lá você vai baixar o arquivo, lá na página 12. Isso. Valeu, Thiago. Opa, beleza. A gente realizando um movimento um de cada vez no jogo de damas. Discreto e determinista, hein, professor? Exatamente, hein? Discreto e contínuo. Contínuo. Exato. Não, mas é determinista também, porque, ele já sabe qual que é a posição possível. Verdade. Tá certinho, é isso que você falou. Determinístico e discreto. Perfeito. Ele não é contínuo porque ele tem que parar para esperar o outro fazer, né? Exato. E o ambiente não vai mudar, né? Assim, a mudança é pouca, é só no cenário ali do jogo. Vários agentes jogando futebol, você encaixaria o quê? Contínuo e estocástico. Porque, eles estão direto correndo ali e você não tem como prever o movimento de um jogador, porque ele vai fazer a sua jogada dependendo da situação que ele se encontrar no momento, né? Exato. É isso que eu acho. Isso. Bem simples, pessoal. Apenas essa discussão para saber como se encaixar na teoria aí a questão aí dos ambientes, as propriedades que tem os ambientes e como adotar aí recursos para o agente de vocês. Agente, como eu mencionei na aula passada, pode ser aí um hardware básico, né? Caso vocês queiram implementar aí alguma coisa básica, ou até mesmo um agente computacional pleno de um software, para analisar alguma situação aí do ambiente. Tá? O ambiente, a gente fala, tem vários cenários, é uma questão bem ampla, né? Mas caso, por exemplo, analisar a questão de... Evidente, já tem ferramentas para isso, mas bolsa de valores é um agente que pode ficar analisando ali para dar a notificação caso ocorra alguma situação inadequada, né? Avisar sobre investimentos. Muito bem. Essa questão aqui, a questão 3, que trabalhamos em cima de cálculos. E aí, pessoal? O que vocês acham? Eita, pega! Ô, professor, desculpa, essa eu não fiz não, hein? Beleza, então vamos fazer o seguinte, rapidinho, que essa aqui a gente vai ter que fazer ainda. Mas a 4 aí, pesquisa as características de ao menos 3 agentes inteligentes. O que vocês poderiam relatar aí? 3 agentes inteligentes. Para ficar bom, assim, para todo mundo participar, pode mandar um e-mail agora para mim, todos aí que estão aí, mandam um e-mail falando desses 3 agentes aí, rapidinho. Ou quem quiser falar aqui com áudio, pode abrir o microfone e falar. Ô, professor, mas agente inteligente, tipo, vamos supor, entrando no contexto de, um aspirador de pó que ele guarda o lugar que ele já passou e não passa por ele de novo, tipo isso? Tipo, em que sentido, professor, que você faria? Tipo, carro autônomo? O que seria, no caso? Se você tem um exemplo de um carro autônomo, uma marca de carro autônomo, você já ouviu aí, Tesla, não sei se você vai falar sobre isso. Temos também questões de assistentes pessoais, o nome de um assistente. Quem sabe até da Amazon é interessante. A da Alexa. Amazon, Alexa. Que já tem o hardware dela, né? Pois é, professor. Temos a Alexa e agente inteligente. Temos também aqueles robôs automatizados, professor, de linha de produção. Pode ser considerado um agente inteligente, não pode? Sim. Pode ser considerado. Tem o Azimo, né? Que é da Honda. ele... Vocês têm algum em casa? Não, hein, professor? Muito caro, hein?
não podendo Não, dar a o Vilma não, mas agente inteligente. Algum agente inteligente em casa? Bom, a Siri do Mac conta? Conta. A Cortana. Cortana, a Cortana. Então tá, temos. Quem tem também. Agora está na moda até as telefonias, né? Tem as assistentes. Pois é, professor, um saque, hein? Eu fico recebendo mensagem toda hora, tipo um pop-upzinho deles para me ativar, só que eu não quero. Então é isso, pessoal. Mas é que vocês saibam, como vocês serão cientistas, né? Tem que saber falar um pouquinho também, caso alguém pergunte para vocês sobre isso. A caracterização básica de agente inteligente, porque muitas vezes acha que é uma coisa que está fora do padrão, que não está acessível, né? Está sim, já está ao nosso lado, e nós podemos também criar aí nesse padrão aí agentes inteligentes, né? Como eu mencionei para vocês, que mencionei na aula passada, essa área da inteligência artificial, ela abre muitas possibilidades, tanto para uma pós-graduação, quanto também de projetos de inovação, criando uma startup e além de outras possibilidades aí de empreender nesta área. Professor, a gente inteligente está muito ligado também com a área da robótica, né, mano? Tipo, automatização não só de sistema, mas sim de processos físicos mesmo, né? Sim, realização de tarefas repetitivas. Hoje em dia também as casas já estão também recebendo alguns tipos de automação que são inteligentes, né? A questão da cerveja de luz, de persianas automáticas também, que já conseguem reagir à iluminação ou a sinais sonoros, já conseguem já ter ações. Já viram dessas persianas? Ou não? Acho que não, né? Ficou todo mundo quieto? Ou ninguém está me ouvindo? Tô ouvindo sim, eu só não entendi. A persiana, sabe o que é persiana? Isso aqui, ó. Sim. Vocês têm aqui atrás, ó. A minha não é automática, né? Mas sim, entendi. Já estão automáticas. Que fecha sozinho. Isso. Sei. Já estão interligadas. Eu já vi em filme, né? Lógico, eu sou pobre. Não é bem assim. Professor, você pulou a segunda questão aí? Oi? Você pulou a segunda questão? Pulei a segunda e pulei a terceira. Nós estamos na quarta só. Essa segunda, eu quero que vocês leiam, que nós vamos ter que fazer um cálculo nela, né? Diga, Paulo. Eu tive o prazer de ver um robozinho trade sendo construído do zero e operando no mercado com uma taxa de assertividade de 60%, professor. Fala com o Vitor aí, ó. O Vitão fez um. Ele é programador, ele fez um. Top, velho. Eu vi, pô, você já tem lugar que vende isso aí, 12 robozinhos, cara, no investimento você faz lá. Até que é legal, cara. Você viu, Fernando? Vi, tem uma empresa aí que tem 12 robozinhos quando você faz lá o curso deles lá, você ganha 12 robôs pra fazer isso. Onde você comprou esse curso aí, mano? Cara, só que é cabuloso, tipo, tudo em dólar que eles fazem. Eita, tipo assim, rende dinheiro bom, cara. E pelo que mas fala aí, você fez o curso de como programar o robô? Não, como é que é? Não, curso não. Tem um curso, ele ensina você a usar o robô, entendeu? Ao seu favor, na bolsa. Aqui, porque assim, ali na nuvem, eles têm um projeto ali, cara, que é para operar no mercado financeiro com milho, soja, não com dinheiro, né? Mas sim com commodity. Tem commodity? Legal. Aham. É porque, mas como que faria isso? É porque assim, o ativo, ele pode ser tanto dinheiro quanto um produto, certo? Quando você está operando lá, tipo, aparece lá milho, algodão, você está operando um produto. E quem fornece esse produto é que detém o ativo que é não capital, quer dizer, que é um bem de valor, não capital. Aí é esse onde é inserido o programinha que o pessoal da nuvem está fazendo ali. Que no caso é pro Grupo Mage, né? Sim. Interessante a ideia. Já está fechado, então, o projeto com eles? Não está fechado, porque agora tem que otimizar o robô para ele pegar pelo menos uns 70%, 80%, né? Pô, mas é massa demais, velho. Os processos do servidor lá sobem na bala quando o bichinho tá operando. Isso aí é o processamento. Geralmente de IA é meio problemático. É o seguinte, pessoal. Essas questões aí, nós temos que... Eu vou
passar aqui a web aula 4, mas era bom o pessoal que está tendo contato pela primeira vez desse uma lida nessas web aulas para que nós pudéssemos continuar com a nossa aula hoje. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, no AVA, vocês poderão acessar a web aula 4, que nós estaremos trabalhando com ela aí depois no intervalo. Já acabei de postar aqui, já está lá disponível. Ok, pessoal? Esse também seria bom que você desse uma lida nas aulas anteriores. Qual né? sessão, professor, que tá? É a unidade? Sessão 3, né? A unidade 4 agora. Essa primeira que nós vimos agora, a aula de agora há pouco, está na unidade, encontro 3. Agora essa, depois do intervalo, você encontra o 4. 4? Enquanto 4 na unidade 2, pô. Ah, tá certo. Isso. Tá certo. Por isso, professor, por isso. Essa nossa... Na verdade, o ambiente do AVA, ele ficou mal equilibrado, porque ele ficou com 14 encontros. Nós faremos preencheremos todos esses encontros, né? Mas alguns encontros serão assim: o primeiro horário é um encontro, o segundo horário é outro encontro já. Para que estejamos preenchendo esses 14 encontros. Ok, pessoal? Ok, professor. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, então, se vocês quiserem aproveitar também para dar uma lida no material, dar uma lida nas atividades que deveriam ser feitas. Basicamente, uma revisão de probabilidade. Acredito que vocês sabem o que é uma porcentagem. Eu vi pela pergunta que eu fiz sobre a porcentagem aí de solução aí dos problemas do computador. Probabilidade básica, né? Evidente que tem que ter um pouquinho só de conhecimento da probabilidade quando estamos trabalhando com probabilidade bayesiana, que é a condicional e a total, né? Mas isso a gente vai praticando. E aí, no segundo horário, nós falaremos sobre isso. Mas aí vocês deem uma lida, né, no contexto das aulas e na aula da próxima, depois do intervalo aqui, às 20 horas e 45 minutos. Tá bom, pessoal? Então, eu vou parar aqui a gravação. E aí, se vocês quiserem conversar, o Matheus parou de falar, agora ele tem que falar. Beleza, professor. 20 horas e 45 nós estamos de volta aí. Então, beleza. Fala aí, então. Até mais. Até mais.